Salmo 20, eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. E eu pergunto, você crê que o Rei vai te ouvir quando você clamar? Você crê que o Rei vai atender suas petições? Que a destra salvadora dele está sobre a tua vida? Você crê nisso? Crê também que ele vai falar conosco? Então coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos lá para o Senhor e para a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, vai glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Na época de Davi, ele enfrentou muitas batalhas, diversas guerras, e ele aprendeu a confiar em Deus, e ele aprendeu a colocar o Senhor em primeiro lugar. Aí no Salmo 20 tem um subtítulo na sua Bíblia, na minha está escrito assim, negrito acima do Salmo 20, oração pelo rei na guerra. A guerra era constante, diversas guerras. E a responsabilidade dele como líder era muita, era grande. Ele tinha que preparar o exército, ele tinha que conversar com os comandantes, ele tinha que estar preparado o armamento, não é? As espadas, as lanças, os escudos, a tática da guerra, em que local seria a batalha, como se daria o ataque, tudo isso tinha que estar planejado. Mas ele compreendeu algo, isso é importante? Claro, isso era importante. Mas ele aprendeu que acima disso que é importante, havia algo maior que deveria ser prioridade: orar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar. E é o que ele vai fazer, não é? O Salmo começa dizendo: o Senhor te ouça no dia da angústia. Os dias de angústias vêm, minha gente, querendo ou não. E ele está aqui orando porque a guerra é iminente. A guerra, não é, vai começar dali a pouco, a batalha vai ser acirrada. Então, as angústias estavam próximas, não é? E na nossa vida nós também temos angústias. Mas o salmista vai dizer lá no Salmo 50, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amados, no dia da angústia nós não podemos retroceder. Como diz Provérbios 24, se no dia da angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. As angústias da vida vêm para todos nós, por diversos motivos, não é? Se não soubermos lidar e enfrentar, a depressão está à porta, uma crise de pânico está à porta, uma crise de ansiedade está à porta. Nós vivemos numa geração depressiva. Essa semana eu estava vendo uma matéria que aumentou de maneira avassaladora o índice de depressão entre crianças, depois da pandemia, entre crianças. Adulto já é um negócio
não é, monstruoso, de tanta gente depressiva por diversos motivos. Então as angústias da vida vão vir, mas nós temos que saber que o Senhor está conosco, nós não estamos só, e nós podemos clamar que Ele vai ouvir, e é isso que Davi e o exército estão orando, estão cantando, estão declarando. Abra a tua boca e diga assim: o Senhor vai me ouvir, na hora da angústia, o Senhor vai me livrar. Quando o versículo continua, ele diz: o nome do Deus de Jacó te proteja. Deus começa a se identificar, se você ler lá a partir de Êxodo, quando Deus fala com Moisés, Deus vai se identificar como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus, né, se você ler Gênesis 32, ele tem um encontro com Jacó, e o Jacó luta com o Senhor, e é naquele momento que Deus muda o nome de Jacó para Israel. E não é por acaso que Deus muda o nome de alguém, né? Israel quer dizer campeão de Deus, vencedor. Você sabe que na prática o Jacó não venceu nada. Por que Deus mudou o nome dele? Porque ele não desistiu, porque ele perseverou, né? Ele lutou a madrugada inteira. O Senhor toca na coxa dele, ele foi ferido, mas ele não desistiu. E aí Deus muda o nome dele para Israel, campeão de Deus, vencedor de Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: você é o Israel de Deus, você é o vencedor, Deus quer que você seja vencedor. A palavra do Senhor deixa claro que, Romanos 8,37, em Cristo, obrigado querido, somos mais do que vencedores. Não tem proposta para perdedor, é para vencedor. Compreendo, o vencedor, anote aí 2 Timóteo 4,7, quem é o vencedor? É aquele que combate o bom combate, acaba a carreira e guarda a fé. Esse é o vencedor, não é? Guardou a fé, não recuou, não desistiu, perseverou. Então Deus quer fazer de nós campeões. Agora é necessário saber, as lutas virão, os embates virão, os problemas virão em casa, no trabalho, de todo que é lado, mas o Senhor vai nos ouvir, e além de nos ouvir, diga comigo, Deus vai me socorrer. Versículo 2, envie-te o socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião. No santuário era o lugar de adoração, não é? Era no santuário que estava a arca da aliança, onde Deus era adorado. Só que Deus, né, Ele é todo poderoso, Deus está em todo lugar. Jesus disse que Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Na hora do socorro, na hora da angústia, melhor dizendo, é o Senhor que vai socorrer, é o Senhor que vai te ajudar. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus vai te ajudar nessa luta, você não está sozinho não. Você não está só. Deixa marcadinho aqui que já voltamos. Vá comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler somente o versículo de número 12. Quando eu tenho essa certeza, essa convicção de que Deus está comigo e de que Ele me ajuda, a minha fé é solidificada, não é? Eu acredito, todo mundo aqui já viu como é que se faz massa. Que massa, pastor? Com água, areia, 3 ingredientes básicos: água, areia e cimento, não é? Se misturar só água e areia, fica ali aquele negócio encharcado, mas dali a pouco seca e a areia volta ao estado que era, não é verdade? Agora, se você colocar cimento, mistura com água, vai fazer uma massa, quando secar, esfarela, fica duro, fica sólido. Então a nossa fé tem que ser uma fé sólida. Eu não posso duvidar, eu tenho que ter convicção: Deus está comigo. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus está com você, Ele não te deixa, Ele não te abandona, e além de estar com você, Ele quer te ajudar. Encontrou aí? 1 Samuel 7,12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Levante a mão direita e declare: o Senhor vai continuar me ajudando, porque é promessa dele. Pastor, vamos ler a promessa. Isaías, livro do profeta Isaías, de Samuel aqui para Isaías, minha gente, tem séculos e séculos. Isaías 41, abra aí comigo, Isaías 41, eu vou ler a partir do versículo 8, olha que promessa gloriosa. Isaías 41, versículo 8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo,
Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os teus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. É promessa dele. Levanta a mão direita e declare: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu dependo de ti. Ele vai te ajudar, ele vai te socorrer. Você não está só, você não está desamparado. As águas podem vir, a fornalha pode vir, os problemas podem vir. Ele vai estar com você. Ele não vai te livrar do problema, ele vai te livrar no problema. E a gente vê um monte de exemplo disso, né? O Daniel foi para a cova, mas Deus foi com ele. Os 3 amigos foram para a fornalha, mas Deus foi com eles. Então o problema vai, mas Deus vai te dar vitória sobre ele. Amém? Agora, volte lá comigo no Salmo 20. É necessário ter convicção: Deus está comigo, Deus quer me ajudar. Deus está comigo, Ele quer me ajudar. E por que Ele quer me ajudar? Diga comigo: porque eu sou fiel ao Senhor, que eu ando nos caminhos dele. Versículo 3, leia comigo. Salmo 20, versículo 3: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Se você tiver uma caneta, escreva do lado aí, ó, vida de adoração, vida de adorador. Amados, ninguém compra Deus com presente, ninguém compra Deus com nada. Deus é Deus. Deus é a fonte inesgotável de tudo. Agora, Ele se agrada de um coração sincero, verdadeiro. Então, as ofertas aqui, está se falando de adoração, está se falando de tempo gasto na presença do Senhor, demonstrado através, obviamente, de atitudes, não é? Ele havia apresentado a Deus ofertas, e o povo, junto com Davi, o exército, estava apresentando a Deus sacrifícios, estava apresentando a Deus holocaustos. Se você tiver uma caneta, holocausto quer dizer oferta queimada. O animal, depois de retalhado, nessa época, ele era queimado completamente. Isso era um holocausto, oferta queimada. E é fácil, minha gente, adorar a Deus quando tudo está bem. É fácil adorar a Deus quando você tem saúde, o casamento está bem, a família está bem, não é? Contas pagas, dinheiro no banco, tudo bonitinho, glória a Deus e aleluia. Agora, o difícil é quando você está doente. O difícil é quando o casamento não está bem, quando as contas estão apertadas, quando o problema chega. Meu irmão, mas ainda que você esteja assim, enfrentando um grave problema, continue adorando ao teu Deus, porque Ele é Deus na tua vida para te ajudar e para contemplar a sinceridade do teu coração. Deus quer ver com Paulo e o Silas da nossa geração, está na cadeia, está acorrentado, preso injustamente, mas continua orando, mas continua louvando, mas continua adorando ao Senhor. E quando Deus vê isso num coração, Ele age, Ele opera o terremoto, Ele abre a porta, Ele quebra a cadeia, Ele dá vitória. Tem que ter um coração adorador. Deus quer ver os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus espera isso de nós, né? E aí o texto continua no versículo 4: conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Eles estão orando e estão compreendendo que tudo está na mão do Todo-Poderoso. Eles compreendem: Deus tem o melhor para nós. A batalha está aí, mas o Senhor tem vitória. A batalha está aí, mas o Senhor tem o melhor. Nós vamos crer nele, nós vamos confiar nele. Diga para a pessoa que está atrás: você tem que confiar no teu Deus, você tem que confiar no Senhor. E uma pessoa que confia em Deus, que tem comunhão com Deus, que adora a Deus, que tem vida de oração, diga para a pessoa que está até lá: tem alegria, viu? Tem alegria. Compreenda, às vezes vem problemas que a gente chora, não é verdade? Agora, uma coisa é chorar, outra é permanecer chorando. Uma coisa é se entristecer por algum motivo, outra coisa é permanecer triste. São coisas diferentes. Os estudiosos aí dizem que um dos sintomas comuns, não é, na chamada pré-depressão, é uma tristeza prolongada. Como é que está a tua alma? Como é que está o teu coração? Não é? Olha o que diz aqui o versículo 5: nós nos alegraremos pela tua salvação. O povo de Deus tem que ser um povo alegre, minha gente.
O povo de Deus tem que ser um povo alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele vai se alegrar em ti, Ele vai te fortalecer, Ele vai te revestir, Ele vai te dar paz no teu coração, Ele vai trazer renovo e refrigério à tua alma. Deus não quer ver você cabisbaixo, Deus não quer ver você chorando e sofrendo. Deus tem alegria para você, Deus tem paz para você, Ele tem a alma sarada. Deixa marcadinho aqui, vá comigo lá na terceira carta de João, lá perto do Apocalipse. Terceira carta de João. Eu vou ler somente o versículo 2. É uma carta curtinha que o Espírito Santo manda João escrever a um irmão na fé, um presbítero chamado Gaio. Só tem 15 versículos a carta. Mas olha o que diz o versículo 2. Encontrou aí? Vai no Apocalipse e volta, que é mais rápido. Terceira de João, capítulo 2. Aliás, versículo 2, né? Porque não tem capítulo, são 15 versículos. Amado, encontrou? Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O contexto da carta é que esse irmão Gaio tinha uma enfermidade, uma doença, a Bíblia não diz qual, mas embora o corpo tivesse uma enfermidade, a alma tinha saúde. Embora no contexto da carta, né, e preguei outro dia sobre isso, está até aí no YouTube o vídeo, né, ele era um homem que agia fielmente em todas as coisas, era um homem que andava na verdade, era um homem que tinha bom testemunho, era um homem de alma sarada. Querido, está cheio de gente de alma doente, nós vivemos em dias que a alma doente de muita gente tem feito as pessoas terem surtos. Não sei se você viu, está passando esses dias aí reportagens, coloca na internet depois, tem gente tendo surto e batendo em criança. Esses dias vi uma reportagem de uma senhora, mais de 60 anos de idade, comprou um celular e precisava fazer o tratamento, o celular deu problema, foi na loja, a loja disse que ia arrumar, acabou não resolvendo, e ela foi segunda vez, não resolveu, foi terceira vez, não resolveu, na quarta vez, deu um surto. Ela pegou um extintor de incêndio, como esse ali, e saiu quebrando a loja inteira no shopping. Quebrou tudo. E o repórter perguntou: o que a senhora sentiu? Ela falou: não sei, fiquei cega na hora, não lembro de nada. Surtou. E igual ela, um monte de gente por aí. Um cidadão, um motoboy fazendo entrega, foi fazer uma entrega de comida, o cliente falou: não quero mais, isso, ele ficou bravo, voltou. Quando chega no restaurante, nervoso, o dono do restaurante olhou e falou: não, se acalme, vá para casa. Ele explodiu, surtou, falou: o quê? Que ir para casa? Pegou lá as coisas, saiu quebrando o restaurante inteiro, destruiu tudo, acabou com a comida, despedaçou tudo. Tem gente com a alma doente, tem gente surtando. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus tem saúde para a tua alma. Ele é o teu bom pastor que refrigera a tua alma, que traz paz ao teu coração, que cuida de você, que está junto de você. Ele tem saúde, ele tem alegria. O povo de Deus é um povo alegre, porque a nossa alegria não vem de circunstância, a nossa alegria não está baseada no fator A ou no fator B, a nossa alegria vem do Senhor, que é o Todo-Poderoso. Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quando você tem o Senhor na sua vida, e você tem certeza Ele está comigo, Ele tem alegria ao teu coração, Ele tem saúde para a tua alma. Diga para a pessoa que está lá: sorria, viu? Está cheio de gente carrancuda, viu? Os especialistas dizem que quem sorri vive mais. Dizem que o sorriso faz bem para o coração. Deixe de ser sisudo, sorria, porque o Senhor está com você. Amém? Volta lá comigo no Salmo 20. Volta lá comigo. No versículo 5, onde estamos? Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Se você tiver uma caneta aí, passou o que é esse negócio, arvorar pendões? Se você tiver uma caneta, escreva do lado: levantar bandeira. Eles vão para a guerra. Não sei se você já viu em filme, quando o exército vai para uma batalha, sempre leva um estandarte, sempre leva uma bandeira na frente. Diga comigo: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu estandarte, o Senhor é a minha vitória, o Senhor é o meu general, é o Senhor que vai à minha frente. Então levante essa bandeira em nome do teu Deus, porque Ele vai à frente, vai te dar vitória. Você lembra lá de quando Davi jovem, ele vai ao campo de batalha,
e ele ouve um filisteu, o Golias, 2,90 m de altura, dizendo: não tem um homem aí para me enfrentar. E aí o Davi diz: eu vou lá. E foi. E o Golias vai dizer: eu vou te matar, vou fazer isso, isso, isso. O Davi diz assim: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje eu vou te matar, vou arrancar a tua cabeça, e todo esse arraial vai saber que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus na tua vida. As batalhas da vida estão aí, você não pode recuar, porque o Senhor é contigo. Ele vai à tua frente, Ele vai te dar vitória. O versículo 5 termina dizendo: satisfaça o Senhor todas as tuas petições, as orações. Eu tenho que orar, eu tenho que crer, eu tenho que clamar, eu tenho que buscar ao Senhor, que Ele está de ouvidos abertos para me ouvir. Ele quer me ajudar, Ele quer operar, Ele quer realizar maravilhas. O maior interessado em nos abençoar é Deus, minha gente. Tudo que está escrito aqui na Bíblia é para nos ensinar, é para nos instruir. Só que essa turma toda aqui já morreu. Só tem um que existe para todos sempre, que é o Senhor, que é o Todo-Poderoso. O mesmo Deus que agiu aqui no passado está aqui hoje comigo e com você. E do mesmo jeito que Ele operou maravilhas lá, Ele quer operar maravilhas hoje. Quem entendeu, diga amém. Versículo de número 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Olha só, ungido. Quando Davi foi ungido, o Espírito do Senhor veio sobre ele, não é? Vamos ler isso lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Leia lá comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu vou ler o versículo de número 13. Encontrou aí? 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Davi vai compreender, não é? O óleo representa e é símbolo do Espírito Santo. Mas ele compreende que para permanecer ungido, não era ficar todo dia derramando óleo sobre a cabeça. Ele compreende que para permanecer ungido, ele tinha que permanecer com relacionamento com Deus, de obediência, de fé, de fidelidade. Ele já tem um exemplo do seu antecessor, que é o rei Saul. Saul também foi ungido. O próprio Samuel derramou azeite sobre a cabeça de Saul. O Espírito Santo veio sobre o Saul, não é? Depois leia aqui os capítulos 9 e 10. Ele profetizou. Ele era cheio do Espírito Santo, o Saul. Só que dali a pouco, com atitudes e não com palavras, a gente não encontra na Bíblia Saul dizendo: Espírito Santo, eu não te quero na minha vida, deixa que eu toque. A gente não encontra ele falando, encontra ele provando isso com atitudes. Tem um ditado que diz que uma atitude vale mais do que 1000. E quais foram as atitudes do Saul? Desobediência. Se você está aí no capítulo 16, leia comigo aqui no capítulo 15, provavelmente deve estar na mesma página anterior, capítulo 15, versículo 22. Deus havia dado uma ordem bem simples, que era exterminar o povo amalequita e não deixar nada nem ninguém. Depois você lê Deuteronômio 25, você vai entender o porquê Deus ter dado essa ordem para ele. Mas o fato é, ele descumpre, ele faz pela metade, ele deixa o rei, ele deixa o melhor do gado, ele leva o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, preso, ele zomba do rei amalequita, e ele traz para si: foi eu, não é? Ele está zombando o rei: eu sou mais poderoso que você, eu destruí teu povo, olha o teu rebanho aí para mim. Ele está tomando para si a honra. Aí o Samuel chega, pega uma espada, mata o rei Agag e vai dizer o que nós vamos ler aqui. Encontrou? 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Por que o Samuel está dizendo isso? Porque o Saul deu a desculpa dizendo: esse rebanho aí, que já deveria estar morto, não é? Não deveria nem estar ali. O Saul vai dizer: olha, eu trouxe para sacrificar para Deus. E aí o Samuel vai dizer: Deus se agrada mais da obediência do que
Do sacrifício. Vamos continuar. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, que é insistir no erro, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pesado, não. A gente não vê o Saul dizendo, eu não quero o Espírito Santo. Ele provou com atitudes. Ele foi rejeitado por Deus, né? Ele foi rejeitado. O capítulo 16 começa com Deus falando para Samuel, até quando você vai ter dó dele, se eu rejeitei? E é Deus que conhece os corações. Então Davi compreende a importância de manter um relacionamento com Deus. Até mesmo lá na frente, anos lá na frente, quando ele peca com a Batseba, depois ele se arrepende do adultério, do homicídio, e ele escreve o Salmo 51, e ele não quer perder o Espírito Santo, a presença de Deus. Leia comigo lá no Salmo 51, vamos lá rapidamente. Salmo 51, versículo de número 11. O Saul foi rejeitado, e o Davi não quer ser rejeitado. Ele pecou, mas se arrependeu. Salmo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabe que um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, sincero, de santidade, é o que agrada a Deus. Vá comigo lá na primeira carta de João, agora no capítulo 2, primeira carta de João. Amados, uma pessoa que valoriza a comunhão e a presença do Espírito Santo e anda em santidade, ela é uma pessoa ungida. Agora uma pessoa rebelde pode derramar um balde de azeite sobre a cabeça dela todo dia, só vai desperdiçar o azeite, só vai jogar fora, porque Deus vai rejeitar. É um Saul da vida. Não, a gente tem que valorizar a presença de Deus, a unção dele, a presença dele. Encontrou 1 de João 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina. Se você tiver uma caneta, grife aí unção, escreva do lado Espírito Santo, não é? Porque aqui a palavra unção está representando o Espírito Santo, porque unção, de acordo com o dicionário, é ato de ungir, untar, derramar azeite. Só que aqui a unção representa a presença do Espírito Santo, o próprio Deus. A sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, a unção, o Espírito Santo, assim nele permanecereis. Quando eu permaneço nele, eu vou ser fortalecido, eu vou ser renovado, eu vou ser revestido, eu vou ser socorrido, eu vou ser ajudado, eu vou ter vitória. E o Senhor quer te ungir hoje, a glória dele quer vir sobre a tua vida. Você pode ter entrado fraco, abatido, desanimado, a luta pode estar grande, mas se você crer, a unção vai ser renovada sobre a tua vida, vai ser mais uma vez derramada, e você vai ser firmado e fortalecido pelo Senhor. Valorize a presença dele. Volte lá comigo no Salmo 20. Então, o versículo 6, o texto diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá, Salmo 20, versículo 6. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Deus está ouvindo as suas orações, viu? Às vezes você pensa, mas eu estou orando, parece que não tem resposta, eu estou orando. Irmão, Deus não atrasa não. Diga comigo, Deus capricha na vitória. Deus capricha, Ele está caprichando. Se você não recuar, não desistir e perseverar, essa vitória vai chegar, e você vai viver e vai testemunhar para o nome dEle ser glorificado. Versículo 7. Olha a importância da confiança, olha a importância da perseverança. Versículo 7. Uns confiam em carros e outros em... Preste atenção aqui, do que é que está se falando? Eles viviam em guerras constantemente. Então, um exército com carros, o que era o carro? Era carruagem, era aquela biga, não sei se você já viu em filme, né? Com as rodas do lado, e dava para levar 1 ou 2 soldados puxada por um cavalo, e às vezes naquelas bigas colocavam lanças na lateral da roda, para passarem cortando as pernas e matando os inimigos. Então não era todo exército que tinha aquilo. Um exército que tinha aquele tipo de armamento, era um exército poderoso.
Aquilo nessa época se compara hoje, sei lá, um tanque de guerra, por exemplo, não é? É uma arma poderosa, não é? Você sabe que as rodas, aquela esteira do tanque vai em tudo que é tipo de terreno, não é? É um negócio destruidor, passa por cima de carro, passa por cima de tudo, é muito forte. Então nessa época aqui, carros e cavalos, o exército que tinha, era um exército poderoso, era um exército forte, era um exército imbatível. Só que aqui eles estão falando com Deus, estão dizendo, ó, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas ele vai deixar claro, vamos continuar a leitura, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ah, meu irmão, confia no teu Deus, porque quem crê nele, quem confia nele, não é decepcionado, quem crê nele alcança a vitória, quem crê nele é socorrido, quem permanece nele alcança a bênção. O problema de muita gente é que, ao invés de confiar no Senhor, ao invés de permanecer e perseverar, toma decisões precipitadas. Falamos há pouco do Saul, uma outra péssima decisão que o Saul toma, e é uma desobediência, está lá no capítulo 13, Samuel vai dizer, 1 Samuel 13, Samuel vai dizer para ele, ó, você vai lá no Monte Gibeá, você vai com o povo, e me aguarde lá, em 7 dias eu vou, e eu vou apresentar o sacrifício. Só que o Samuel demorou, e o 7º dia estava acabando, e o povo dizendo, e aí Saul, e aí rei, ele vem ou não vem? Vem ou não vem? Vai ou não vai? Ao invés dele usar a autoridade de rei, dizer ninguém arreda o pé, ele disse que vem e ninguém vai sair daqui. Ao invés dele fazer isso, ele falou, é verdade, né? Ele está demorando, traz aí os cordeiros, traz aí as ovelhas, eu mesmo vou sacrificar. E meteu os pés pelas mãos, fez algo que não deveria. Diga para a pessoa que está do lado, abre o teu olho, querido, não faz isso não. Às vezes tem gente, a gente vive na geração, sempre dou esse exemplo, né? A geração miojo. Gente que quer tudo assim, ó, no estalar de Deus, quer tudo rápido. Se a coisa não acontece logo, já desanima, já perde a fé, já deixa de buscar a Deus, já deixa de orar. Querido, Deus tem um tempo para tudo, confie nele, porque ele tem o melhor para você. Confie nele. Tem gente que confia na força do braço, tem gente que confia na própria capacidade, na própria inteligência. Esses aqui aprenderam a confiar no Senhor. Esses aqui acreditavam, Deus tem o melhor, Deus vai conosco, a vitória é certa, é o nosso Deus que vai à nossa frente, é o nosso Deus que é a nossa bandeira, é o nosso Deus que está conosco, Ele nos ungiu, Ele vai à nossa frente, a vitória é certa. E aí ele traz um contraponto no versículo 8. Porque o versículo começa dizendo, uns encurvam-se e caem. Quem é essa turma? Quem confia em carro e em cavalo, quem não confia em Deus, quem não confia no Senhor. Amados, nós vivemos em dias em que a situação de maneira geral na vida de muita gente está drástica. Nós vemos em dias de gente que não tem forças para sair da cama, vemos em dias de gente que não tem forças para sair de casa. Vivemos em dias de gente que está literalmente caindo, né? Caindo. Nós vivemos, por exemplo, vou dar um exemplo, na questão de casamento, né? Questão familiar. Antigamente, né? Repare na sua família, tem casamentos que duravam aí 30, 40, 50, 60 anos. É verdade ou não é? Muitos só terminavam na alça de um caixão, quando um dos dois morria. É verdade ou não é? Nos nossos dias, a turma já casa pensando em separar, já casa com separação de bens, e já diz assim, ó, se não der certo, vou para outra, fila anda. Isso é perigoso, não? Porque tratam, não é, por exemplo, o casamento como qualquer coisa, isso é perigoso. Hebreus 13 diz que o casamento tem que ser digno de honra, tem que ser venerado, tem que ser honrado. Vivemos em dias, né, depois de 2004, antigamente, né, só lhe dar um contexto jurídico, antigamente tinha que ter primeiro a chamada separação de corpos, já não estão no mesmo quarto, na mesma cama. Depois da separação de corpos, estou falando do aspecto jurídico da lei brasileira, a segunda fase era a separação de fato. Separou. Cada período tinha que ser 2 anos. Separação de corpos 2 anos, separação de fato 2 anos. Depois ia ter uma audiência, o juiz ia conversar, ia tentar reconciliar. E depois, se não houvesse mais jeito, o divórcio. Antigamente, quando um traía o outro, adultério, aqui no Brasil dava indenização por dano moral, o adultério.
O adultério. Quem traiu tinha que pagar a indenização para o que foi traído. Só que com o passar do tempo, a sociedade foi a cada dia, se enveredando mais pelo divórcio e tratando como algo banal, que em 2004 veio uma emenda constitucional falando do divórcio direto. Então hoje, se um dos dois não quer permanecer casado, a vontade do outro é irrelevante. Não quer permanecer casado, entrou com ação chamada divórcio litigioso, chegou na audiência, o outro não quer assinar, não quer separar, mas um quer, o juiz decreta o divórcio, acabou, está divorciado, já sai com a sentença de divórcio na hora, vai no cartório, a verba, na hora gera a certidão verbal, acabou, assim rápido. E a sociedade, e isso até no meio cristão, isso não é só lá fora não, eu falo com tristeza, já fiz divórcio de membros, obreiros e até de pastores. Terrível, não me alegro nisso não, uma tristeza e dói no coração, mas não lutam, não é? Hoje tem um negócio, por exemplo, na lei que é a chamada incompatibilidade de gênio, não dá mais, acabou, não dá mais, né? Isso eu estou falando do exemplo do casamento. Pega, por outro lado, o exemplo de jovens e crianças, que tem de jovem aí perdido, crianças desde cedo nas drogas. É verdade ou não é? Ou estou falando alguma coisa demais? Você não vê isso aqui nas ruas de Carapicuíba? Eu vejo. Jovens fumando, passa aí às vezes na frente da igreja. Você olha assim, você não dá 10 anos de idade, com cigarro na boca, né? Às vezes até com baseado. O negócio está feio, sim ou não? Então tem muita gente caindo. Eu estou falando do contexto, né? Aí, agora você pega no meio do povo de Deus, muita gente está caindo na fé. Vai ver o pessoal que mora aí na rua, faz uma pesquisa para você ver, a maioria esmagadora é desviado, é afastado, é ex-obreiro, é ex-membro, ex-pastor. Olha só, por algum motivo caiu. Querido, querida, a nossa fé tem que estar alicerçada no Senhor. A sua fé não pode estar alicerçada em mim, no obreiro, no fulano, no ciclano, no pastor João Ribe. O pastor João Ribe é um homem, eu também, e a gente fala, e a gente pega, eu já vi ele dizer isso, não sei quantas pregações, a perder as contas, né? Ele diz sempre, eu sou um exemplo de fé, mas a tua fé tem que estar alicerçada em Jesus, porque eu posso falhar, eu posso errar, mas Jesus não falha, Jesus não erra, Jesus não peca, Jesus não deve nada a ninguém, e o Senhor é contigo para te fortalecer. Agora, não caia não. 1 Coríntios 10, 12 vai dizer, quem está de pé, cuide para que não... Então vigie. Jesus fala da vigilância, não é? Tem gente que um celular, se estiver sozinho com o celular, vai ver pornografia, então não fique sozinho, evite, não é? Tem gente que dependendo do lugar que vai, não consegue segurar a língua para falar mal da vida alheia. Maledicência é pecado, tome cuidado, vigie, isso pode lhe derrubar. Isso pode lhe derrubar da fé, pode lhe fazer cair, tome cuidado, vigie. Uns encurvam-se e caem. Diga para a pessoa que está do teu lado, o Senhor quer ver você de pé, o Senhor quer ver você levantado, sustentado e fortalecido na presença dEle. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque é o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos renova, o Senhor que nos fortalece. Agora eu tenho que estar levantado nele, levantado por ele, sustentado pela destra dele. Ele quer ver cada um de nós de pé na fé. E eu tenho que compreender que a minha vida, o meu comportamento, as minhas atitudes são fundamentais para isso. O Saul perdeu uma unção, mas deixou de ser rei? Não. Ele perdeu uma unção. Davi foi ungido? Foi. Quem agora vai ser cheio do Espírito Santo? O Davi. Quem ainda estava no trono? O Saul. Demorou em torno de 15 anos para o Davi sentar no trono. Nesses 15 anos o Saul continuou sendo rei, mas não tinha mais o Espírito Santo, só tinha uma aparência, só tinha uma decadência, e a gente tem que ter cuidado com isso, minha gente. Jesus fala nas cartas lá, preguei sobre isso outro dia, não? A igreja de Sardes tinha nome de que estava viva, mas estava morta. No trono oficialmente Saul era o rei, mas um rei sem unção, um rei decadente, um rei que vai se tornar obstinado, invejoso, que vai se tornar cruel, que vai perseguir Davi, que vai a todo custo querer matá-lo. E Davi, cheio do Espírito Santo,
Tinha batalha em cima de batalha, mas era vitória em cima de vitória. Teve oportunidade de pagar o Saul com a mesma moeda, mas não fez, porque quem é cheio do Espírito Santo não quer o mal de ninguém. Quem é cheio do Espírito Santo tem temor de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo enfrenta as batalhas de pé sabendo: o meu Deus vai à minha frente, o meu Deus é comigo, o meu Deus vai me dar vitória, eu não vou pagar o mal com o mal, porque o Senhor está comigo, Ele que me renova e fortalece. Versículo 9: salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Então Davi e o exército está reunido clamando a Deus, colocando o Senhor em primeiro lugar, como prioridade. Aí eles vão à batalha, eles vão à guerra. O Salmo 20 é orando antes da batalha. O 21 é depois da batalha. O 21 é já com a vitória na mão. O 21 é porque já venceu. Ó, Davi louva a Deus pela vitória. Querido, querida, Deus quer ver você louvando Ele pela vitória. E se você crer e perseverar e obedecer e colocar a palavra dele em prática, você vai louvar ao Senhor de posse de vitória. Os reis, versículo capítulo 21, Salmo 21, versículo 1: o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste as súplicas dos seus lábios, pois o provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Agora Davi e o povo estão celebrando porque já venceram e estão glorificando. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você também vai celebrar, você também vai glorificar, porque o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, o Senhor te provê de bênção e de vitória. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé que nós vamos orar. Pode aplaudir ao Senhor, aplauda Ele. É Ele que vai te dar vitória, é Ele que vai te ungir, te revestir e te renovar. Agora valorize a unção, valorize a unção, valorize a presença de Deus, valorize a intimidade com o Senhor. A presença dele tem que ser prioridade, amém? A unção tem que ser prioridade, a confiança, o relacionamento. E nós vamos orar, porque o Espírito Santo quer renovar a unção sobre a tua vida, viu? Tem gente aqui que já está assim, ó, passou, estou assim, quase caindo, ó, mas o Senhor vai te levantar, amém? O Senhor vai te fortalecer. Se você crer e confiar, ainda que as lutas da vida estejam sendo pesadas sobre você, você não vai desistir não, você não vai esmorecer não, porque o Senhor é contigo, amém? Deus não quer ver a tua vida destruída, a tua fé acabada. Deus tem a vitória para você. Nós vamos orar, Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ungir. Agora isso tudo depende de você. Davi compreendeu que ele deveria orar, o exército entende isso e junto com ele, ora, fala com Deus, busca Deus. E chegou a nossa vez, amados. O Davi já foi, 3.000 anos atrás, essa turma toda já foi, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora somos nós, é a nossa vez. Tem muita gente que até vem, mas na hora de orar e buscar e se derramar na presença dele, não consegue, né, abrir o coração e se conectar com o trono da glória. Querido, querida, o Espírito Santo está aqui, e Ele quer te ungir e te revestir. Ele quer derramar a glória dele sobre você, como você nunca experimentou. Nós vamos falar com Ele.